Amém? Amém. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Deus está aqui, viu, queridos? Aleluia. Quantos podem sentir a presença do nosso Deus? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está aqui, meus amados. Amados, Deus tem nos desafiado esse ano. Deus tem procurado levar a sua igreja, o seu corpo, a um nível mais alto, a algo que muitos seres humanos ainda não conseguiram experimentar. O ser humano por si próprio, ele é uma pessoa limitada. Mas quando nós nos arrependemos da nossa independência de Deus, quando nós nos convertemos ao caminho do Senhor e nós nos entregamos por completo, permitindo que o Senhor governe a nossa vida, que o Senhor nos conduza, o que acontece é que em Cristo, agora nós temos uma possibilidade, nós temos aí à nossa disposição de vivermos uma vida sem limite nele. Amém, queridos? E Deus tem chamado essa igreja, esse ministério, a viver uma vida desse jeito. A viver uma vida em que nós não olhamos as barreiras, as dificuldades, mas nós olhamos para o Deus que nós servimos, que é o Deus do impossível. Amém, queridos? É um Deus que pode todas as coisas. Aleluia? Glória a Deus. E amados, mais uma vez, tem uma palavra que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. E o título da mensagem: nós temos vencido muitas barreiras. Nós temos vencido muitas dificuldades, muitas coisas que vêm limitar a nossa ação em Cristo. E hoje nós vamos estar vendo mais uma delas, que isso aqui é algo que abrange praticamente toda a população da terra. E hoje o título da mensagem é Vencendo a Ansiedade. O versículo base se encontra em 1 Pedro, o capítulo 5, versículo 7. E o versículo diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu queria escutar a igreja declarando esse versículo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Querido, quando eu leio esse versículo, o versículo não está falando para que eu lance sobre ele algumas ansiedades. O versículo não está dizendo para eu lançar sobre ele aquilo que de repente eu acho que eu vou precisar de ajuda ou não. O versículo está dizendo aqui para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Nós vivemos num mundo hoje, querido, ansioso. Por quê, pastor? Porque o que acontece é que nós vivemos hoje numa sociedade micro-ondas. Você já estou falando isso? Tudo tem que ser vapt-vupt. Eu não quero esperar nada, entendeu? Eu não tenho tempo para nada, né? Há quem diga que tempo é dinheiro. Eu não sei onde é que ele viu isso, mas tudo bem. Mas o que acontece, querido, é que a gente tem vivido nessa coisa. Se a coisa demora um pouquinho mais do que a gente quer, preste bem atenção. Não é demorar um pouquinho mais pelo que deveria demorar realmente. É demorar pelo nosso parâmetro, pelo que a gente acha que não deveria demorar. Quando demora um pouquinho mais do que isso, a gente já fica ansioso, a gente já fica preocupado. E o primeiro pensamento que vem é assim: deu algo de errado. Não é verdade? Vamos ser sinceros. Sempre quando alguma coisa foge do nosso controle, o primeiro pensamento que vem na nossa mente é negativo, sim ou não? Não é verdade um negócio desse? Então, amado, presta atenção, porque a ansiedade, ela nos impede de vencer nosso limite. Porque, na verdade, querido,
A ansiedade, ela nada mais, nada menos é do que uma fé negativa. Vocês estão conseguindo entender? Porque se eu creio que vai acontecer algo, se eu creio que aquilo vai se cumprir, por que eu estou ansioso? É porque a certeza ainda não está no meu coração. É porque eu ainda não tenho fé de que aquilo vá se cumprir. Portanto, a fé não está completa. Ela é uma fé negativa. Ou muitas vezes, querido, uma crença que, ou seja, algo que eu estou crendo que o pior vai acontecer. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Então, amado, para que a gente entenda um pouquinho mais, essa palavra ansiedade, no latim, essa palavra ela vem do latim, que é anxietate, que significa dificuldade de respiração, opressão, angústia, sentir-se sem amparo, inquietação de espírito, desejo veemente, impaciência, perturbação causada pela incerteza. Então vê, querido, que é algo que vem ao meu coração, algo que vem na minha alma, na minha mente, porque eu não estou certo mais se aquilo vai acontecer ou não, porque fugiu do meu padrão. E quando eu me lembro, querido, de todas essas preocupações que a gente tem na vida, sabe? Quando eu me lembro, às vezes, que muitas vezes isso paralisa a vida de uma pessoa. Tem pessoas que se preocupam com certas situações e elas não fazem mais absolutamente nada por causa da preocupação, por causa, querido, da angústia. E o que acontece, querido, quando eu me lembro dessas preocupações que vem à memória, é um homem, amado, chamado Winston Churchill. É o nome desse homem. E esse homem, querido, ele era idoso e no seu leito de morte ele afirmou que foi atormentado no decorrer da sua vida por problemas que nunca se concretizaram. Olha só que situação, querido. Uma pessoa viver atormentada, preocupada com algo que nunca veio a acontecer de fato. Que situação, hein? Imagina a situação de você se preocupar. Meu Deus, eu estou preocupado se quando eu viajar para Londres, se eu vou entrar no país ou se eu não vou. E eu nunca viajo. Você se preocupou por quê, querido? Às vezes eu vivo uma vida assim, viu? Eu vou criando expectativas na minha cabeça. Eu vou criando. E eu começo, querido, a me preocupar com essas expectativas que eu não sei se vão se cumprir ou se não vão. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês estão aqui ou foram embora? Amém. Glória ao Senhor. Amém. Glória a Jesus. Olha só, querido, algumas vezes é impossível nos aperceber que ficamos ansiosos e preocupados com tantas coisas. E assim estamos fazendo exatamente o contrário do que a palavra do Senhor nos ensina. Presta atenção, querido, o que diz Filipenses 4. O versículo 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Querido, presta atenção. A palavra está dizendo aqui, querido, para que nós não andemos ansiosos, preocupados com absolutamente nada. Pastor, por que a gente ama? Por que a gente anda então angustiado? Por que a gente anda ansioso? Por que a gente anda preocupado? Está faltando aumentar a fé. Está faltando aumentar a fé. Está faltando pegar isso que te preocupa, isso que me preocupa, entregar de uma vez por todas na mão do Senhor, querido. Você está entendendo, sim ou não, querido? Amém? Amados, a palavra usada no grego, no versículo base,
Em 1 Pedro 5,7, para ansiedade é mérmina. E aqui em Filipenses, onde Paulo nos exorta dizendo para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma, é meriminal. E essa palavra, amado, quer dizer ser incomodado com cuidados, preocupar-se com quem procura algo desesperadamente, preocupação em geral, ocupar-se mentalmente, previamente por um suposto acontecimento. Então, querido, preste atenção, ansiedade, na verdade, é a falta de fé em exercício. Preste atenção, querido, porque eu me preocupo de algo, me preocupo com algo, ocupo a minha mente com algo que supostamente pode vir a acontecer ou não. Querida, a palavra está falando o seguinte, para a gente pegar essa ansiedade, para a gente pegar essa preocupação e lançar sobre ele. Lança sobre o Senhor. Lança sobre o Senhor. Mas quando você lançar, não toma de volta. Às vezes eu entro em oração, sabe? A palavra diz aqui para eu entrar, não andar ansioso por coisa nenhuma, mas antes pela oração e súplica. Não é isso? Colocar diante do Senhor. Aí eu oro. Senhor, olha a minha situação. Senhor, olha essa situação aqui. Queria colocar diante do teu altar. Eu viro as costas, querido, e continuo me preocupando. Você entregou na mão do Senhor. Quando o Senhor pegou, você meteu a mão e tomou na mão dele de novo. Você está entendendo, querido? Sim ou não? Então, amado, presta atenção, porque Deus não quer que você ande dessa maneira. Porque se nós vivemos dessa maneira, o que vai acontecer é que as coisas ao nosso redor vão começar a andar para trás. Às vezes, querido, eu fico preocupado com algo que não é nem importante. E as coisas que são necessárias ao meu redor, por eu estar preocupado com aquilo que é nem importante, ficam por fazer e vão se afundando. Vai naufragando. E quando eu ver, aquilo que eu estava me preocupando não aconteceu. E as coisas que estavam ao meu redor, que eu não consegui prestar atenção mais em nada, também já morreram. Você está conseguindo entender, igreja? Sim ou não? Amém. Amém, querido? Amém. Então a ansiedade, na verdade, é a falta de fé em exercício. Então, para que você entenda, se a fé, querido, em Cristo, ela move montanhas, então presta atenção, porque a ansiedade ela vai começar a criar montanhas na nossa frente. A ansiedade ela vai criar montanhas que não existem. Você está conseguindo entender, sim ou não? Amém. Amém, querido? E você pode perguntar, mas pastor, se isso acontece na vida de todo ser humano, como é que a gente faz com isso? Presta atenção, querido, porque muitas vezes a gente se pergunta isso: como é que eu faço então para romper limites sem fé? Você acha que tem como romper limites sem fé, querido? Como conquistar alguma coisa com o coração ansioso? Quer aprender hoje, igreja? Amém? Amém? Então preste bem atenção. Você sabe o que é fé, querido? A fé é a certeza de que Deus é bom, Ele é galardoador, Ele é misericordioso, e que quem o busca não será frustrado. Preste bem atenção nisso, querido. Aquele que busca o Senhor não será frustrado. Você está conseguindo entender, sim ou não? Então, amado, a fé, na verdade, é a certeza de algo que eu não vejo, e a convicção daquilo que eu espero. Então vê que o que eu espero não me causa ansiedade. Eu estou certo de que vai acontecer. O que eu não vejo, eu estou convicto de que vai se cumprir. Por quê? Porque a fé no meu coração, eu entreguei na mão do Senhor. Eu sei que Ele é bom, e eu sei que Ele sabe e quer o melhor para mim. Amém, queridos? Isso é fé. Isso é fé, querido. Na verdade, a ansiedade é muito mais do que falta de fé. Como já falamos anteriormente, é uma fé negativa. É o sentido, querido, que se não fizermos algo já, o pior vai acontecer.
Aí quando eu acho dessa maneira, o que acontece é que eu estou no lugar de Deus. Muitas vezes eu espero durante um tempo. Aí eu acho que Deus está demorando demais. Por quê? Por causa da minha ansiedade. Deus se esqueceu de mim. Portanto, agora eu me movo por mim mesmo. Duas coisas eu quero dizer para vocês. Uma, já deu errado. Segunda coisa, Deus estava quase agindo, querido, na tua situação, e você foi agora para o final da fila. Por quê, pastor? Porque você estragou tudo. Deus estava para se mover, e você se moveu por conta própria, independentemente dele. Agora, querido, agora o que acontece é que aquilo que estava esperando, você destruiu. Deus vai ter que construir de novo, e você vai ter que passar por um tratamento. Como assim, pastor? Sim, você vai ter que aprender a esperar em Deus. Você está entendendo? Amém, querido? Então, amado, presta atenção. A expressão lançando sobre ele toda a nossa ansiedade é na prática, querido, sabe o que é? Confiar e descansar em Deus. Quando eu lanço sobre ele é porque eu estou confiando e eu vou descansar em Deus. Tem gente, querido, que espera, recebe uma palavra de Deus. Eis que Deus hoje te unge pastor. Pronto, e o cara fala assim, que bênção! Eu já esperava isso. Glória a Deus! Aí passa-se um ano, passa-se 2 anos, passa-se 3 anos, e nada acontece. Aí ele sai daquela igreja, vai para uma outra cidade e abre uma igreja ele mesmo e se auto-unge pastor. Você acha que vai dar certo isso, querido? Ali tem um juízo sobre a vida dele, pelo que ele está fazendo com as vidas que estão se chegando. O que acontece, querido, é que ele foi ungido por quem? Quem o enviou, querido? Quem é que cobre aquela vida? Quem é que está lado a lado com ele? Você está conseguindo entender, igreja? Agora, aquele que espera, aqueles que esperam, que com unção vem, Jesus, ninguém segura. Amém. O inferno se levanta, mas se levanta para cair. Você está entendendo, querido? Amém. Hoje, muitos que estão aqui me viram no dia que o pastor Júnior esteve aqui e nos ungiu, eu e minha esposa, pastores dessa igreja. Para mim foi uma alegria muito grande e ao mesmo tempo o peso da responsabilidade, porque essa obra é do Senhor, não é minha. Mas o que acontece, querido, é que essa palavra pastoral, essa unção, eu já tinha recebido 3 palavras proféticas há mais ou menos, vamos botar assim, 5, 6 anos antes de eu ser ungido. Tive propostas, viu, querido? Tive propostas. Só que nessa proposta que eu tive, Deus falou assim, eu não estou nessa. Eu falei, eu vou esperar em ti, Senhor. Eu vou esperar em ti, Senhor. Eu vou esperar em ti, Senhor. E no tempo do Senhor se cumpriu. Você está entendendo, igreja? Sim ou não? É igual aquele adolescente que está desesperado para casar, quer casar. Aí a igreja inteira vê todos os adolescentes já cresceram junto com eles e tal, todos juntos. Aí começam ali o namoro com compromisso diante do Senhor, os discipuladores acompanhando as vidas, oração e aquela coisa tremenda, Deus confirmando. E aí daqui a pouco Deus começa a confirmar mais e começa a ter casamento. E a pessoa começa a olhar, ver todo mundo, querido, como se diz no popular, todo mundo se arranjando, sabe? Pronto. E eu tô ficando para trás. Não posso ficar para eu tô ficando para titia, né? Não posso ficar para titia. Aí ela vai, querido, mete a mão no primeiro ou na primeira que aparece. Rapaz, você comprou um problema tremendo. Não façam isso, jovens. Esperem no Senhor. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Deus já tem um cônjuge separado para cada um. O que eu aconselho a você? Ore pelos seus cônjuges já. Já orem por eles. As mulheres orem para que Deus vá estampando nele o caráter de Cristo, e os homens a mesma coisa.
Deus, começa a ungí-la desde já, começa a prepará-la, Deus, para que ela seja uma coluna do meu lar, para que ela seja uma mulher sábia, uma mulher ungida. E a menina já vai orando, Senhor, já vai ungindo ele já como pastor, sacerdote do meu lar, aquele que vai me cobrir, aquele que vai me amparar, aquele que vai me suportar. Querido, isso é esperar no Senhor. Não bote, querido, os carros na frente dos bois, que não vai funcionar. Você está entendendo, igreja? Amém? Glória a Deus. Então, amado, quantos querem aprender a descansar no Senhor, digam amém. Primeira coisa que nós precisamos, querido, é que nós precisamos trocar ansiedade por oração. Amém. Em vez de eu ficar ansioso, eu tenho que entrar na presença de Deus e orar, colocar diante do Senhor. Andar ansioso, querido, é o mesmo que passar todo o tempo pensando na possibilidade do pior acontecer. E a gente tem que mudar isso. É passar todo o tempo em oração. É passar todo o tempo em oração. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Em vez de, querido, de ficar colocando a mente para ficar se preocupando, usa a tua mente para orar. Usa a tua mente para clamar. Usa a tua mente para colocar diante do Senhor as tuas petições, aquilo que tem te afligido. Amém, igreja? Amém. Filipenses 4,6, Paulo nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Se você vai olhar esse versículo aqui em inglês, é bem interessante, porque em Filipenses 4,6, aí em inglês diz assim, ó: don't fret or worry, instead of worrying, pray. Se você for traduzir isso ao pé da letra, seria mais ou menos assim: não se lamente e nem se preocupem. Não se lamentem e nem se preocupem. Sabe o que é se lamentar, querido? É você ficar naquela choradeira, sabe? Ó vida, ó azar. Meu Deus, quanto tempo eu estou esperando isso aqui? Rapaz, fica aquela coisa, parece um velho ranzinza. Você é jovem no Senhor, querido. Não, pastor, o senhor não conhece a minha idade. Eu conheço a sua idade em Cristo. A palavra diz que aqueles que confiam no Senhor correrão e não se cansarão, voarão com asas como de águia, querido. Amém, igreja? Esses são os jovens do Senhor. Então não se lamentam nem se preocupem. Em vez das preocupações, ou seja, ao contrário, ore. Em vez de você se lamentar ou se preocupar, em vez de você ficar ansioso, ore, querido. Ore. Ocupe a sua mente com oração. Ocupe a sua mente com oração. E quando você for ao Senhor, colocar isso diante dele, querido, você tem que confiar no Deus, querido, que nos chamou e nos escolheu. Amém. Se você está aqui hoje, querido, é porque Deus um dia te chamou e Ele te escolheu. Amém. Você está entendendo, querido? Aleluia. Você tinha que dar honra a isso. Esse é um momento de honra. Eu deveria me sentir honrado nessa posição. Um dia o Senhor me chamou, não é verdade? Um dia Ele me chamou, e Ele me chamou porque Ele me escolheu. Amém. Você está entendendo? Olha o que diz, querido, João 15,16. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então aqui a palavra está dizendo: quando eu lanço sobre Ele a minha ansiedade, a minha preocupação, quando eu lanço sobre Ele aquilo que está me afligindo, as minhas lamentações, o que acontece é que a palavra está garantida, que Deus ouviu, e Ele vai se mover a nosso favor. Amém, querido? Ele vai se mover ao nosso favor. Por que, pastor, que Ele vai se mover? Porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Ele vai se mover de maneira tal que o melhor seja feito a nosso favor. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Amém. Presta atenção. A terceira coisa é entregar a responsabilidade dos resultados a Ele.
Quando eu entrego, como eu falei anteriormente, volto a dizer, não meta a mão e tome da mão de Deus de novo. Deixe na mão dele, entregue a ele. Se você está confiando, você vai entregar a responsabilidade do resultado a ele. Ele é que é responsável pelo resultado, positivo ou negativo. Ah, não, pastor, mas eu entreguei, mas eu queria positivo. Se ele fosse entregar positivo, não seria o melhor para você. E a palavra diz que ele tem o melhor para nós. Amém, querido? Se ele tem o melhor para nós, não importa se a resposta é positiva ou negativa, é o melhor que ele está nos dando. Você está entendendo, igreja? Amém? Então, amado, é entregar a responsabilidade dos resultados a ele. Salmo 37, o versículo 3 em diante diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Aleluia. Deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol da meia-noite que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Dá saúde de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe o que acontece, querido? Esse último versículo aqui, no versículo 7 que eu acabei de ler, isso aqui tem um negócio aqui que me impacta. Sabe? Para o salmista dizer isso aqui, é porque o contrário acontece. O salmista está dizendo aqui que ele não se aborrece com o sucesso dos outros. Tem muita gente andando preocupado, querido, porque fulano de tal tem o carro tal, fulano de tal tem uma casa XYZ. E tem mais. Esse que tem esse carro e essa casa, o cara não saiu do Brasil, ele está lá, querido, e está assim. Eu estou aqui, não tenho nada. Você está entendendo a sua ansiedade, igreja? Deus sabe do que você necessita, igreja. Amém. Um dia compartilhando a palavra com um discípulo, e ele compartilhou um versículo comigo em que justamente a palavra fala sobre essa coisa da gente ficar se preocupando, sabe? Com o que os outros estão fazendo. Como é que os outros estão agindo? E eu fico olhando e parece que todo mundo está prosperando, menos eu, Senhor. Pobre de mim. Olha a lamentação. Senhor, sou teu filho e eu nada tenho. Querido, se você acha que ter a vida eterna não é ter nada, meu amado, você está precisando transformar o seu coração num coração grato. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, você recebeu a vida eterna. Nós éramos para estar naquela cruz e o Senhor morreu no nosso lugar. Você está preocupado com casa? Com carro? Querido, a palavra diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor, essa vai permanecer. Aleluia. O que o Senhor disse a teu respeito, isso não vai cair por terra. Amém. Você está entendendo, igreja? Portanto, se apegue a isso. Aleluia. Se apegue a essa palavra verdadeira. Amém, querido? Amém. E quando eu olho, querido, para essas coisas, sabe? Quando eu olho para esse versículo, como eu estava dizendo, essas pessoas que se aborrecem com o sucesso dos outros, o que acontece é que eu começo a fazer as coisas pela força do meu braço, sabe? E depois que eu fizer a coisa pela força do meu braço, eu peço a Deus para abençoar. Afinal de contas, eu sou filho, então agora Deus abençoe. Eu fiz, agora só abençoe. Porque eu sou filho de Deus e eu sou bom. As coisas que eu faço são boas. Por que são boas? Porque eu sou filho de Deus, rapaz.
presta atenção, eu não tinha dinheiro nenhum, certo? Aí eu pedi dinheiro emprestado, querido, a todo mundo. Entendeu? Eu entrei em financiamento, comprei 2 carros, 3 casas, 53 apartamentos. E agora eu falo, Deus abençoa. Tem uma triste notícia, Deus não vai abençoar isso. Por quê, pastor? Porque você não consultou ele. Certo? Consequentemente, isso vai fugir do propósito que ele tem para você. Como ele te ama e não quer que você se esborrache, ele vai falar assim, filhão, isso tudo aí você vai perder. Porque às vezes, sabe, amado, para a gente conseguir ver Deus, olhar para o Senhor, a gente tem que perder. Um dia eu escutei algo, e eu trouxe isso para a minha vida, que é assim, uns aprendem vendo os outros apanharem, sabe? Só que tem outros que só aprendem apanhando. É incrível. Eu vejo várias pessoas fazendo errada e pagando a consequência. Você está entendendo? Aí eu vou e faço. Porque eu acho que comigo vai ser diferente. Querido, não pague o preço não. Aprenda antes. Não queira aprender na consequência, querido. Amém, igreja? Glória a Deus. Então preste atenção, é confiar no Senhor, querido. Deleite-se no Senhor. Entregue tudo e qualquer projeto ao Senhor, e Ele vai agir. Amém, igreja? Amém. É exatamente, amado, dar espaço para o Santo de Israel operar. Querido, sai da frente. Não, presta atenção, pastor, porque eu estou pensando em abrir uma companhia. Sai da frente e deixa Deus agir. Eu estou pensando em comprar um carro. Sai da frente e deixa Deus agir. Não, pastor, veja bem, eu estou pensando aqui em fazer algo para ver se os meus papéis saem mais rápido. Sai da frente e deixa Deus agir, querido. Você está entendendo, igreja? Amém? Então, a quarta coisa para a gente entender, eu tenho que entender que é soberania de Deus. Deus é soberano, querido. É Ele que manda. Como diz o outro, deixa eu olhar o bico. É Deus que manda, querido. A Bíblia fala sobre um homem chamado Jó. A Bíblia, no início desse livro, diz que Jó era um homem reto. Quando a Bíblia começa a dizer acerca de uma pessoa e diz que aquela pessoa era reta, é porque diante dos olhos do Senhor ele tinha um posicionamento ok, sabe? Se submetia, obedecia, você está entendendo? Pronto. Mas preste bem atenção, querido. A palavra em Oséias, capítulo 6, o versículo 3, a parte A, diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe o que isso vem à minha mente? Que sempre quando eu acho que eu conheci Deus completamente, tem mais. Quando eu acho que agora eu estou, tem mais. Agora eu cheguei, Senhor, tem mais. Deus não tem limite, querido. Amém. Deus não tem limite. Você está entendendo, igreja? Amém. Então presta atenção, porque esse homem, ele passou por algo horrível, uma tribulação horrível, que eu creio que deva ter afligido muito o coração dele. Passou por uma questão de uma só vez, querido. Uma só vez ele perdeu tudo. Perdeu todos os bens. Perdeu todos os filhos. E ainda ficou, querido, coberto de feridas da cabeça aos pés. E tendo uma esposa como a própria Bíblia diz, né, em Provérbios, que é aquela esposa goteira. Não seja essa esposa, viu, amadas? Não dá certo, viu? E ela ficava atrás de Jó, dando uma ideia muito legal para ele. E a ideia era o seguinte: amaldiçoa esse teu Deus e se mata. Se suicida, querido, acaba com a tua vida de uma vez. Esse teu Deus aí que você está servindo, onde é que ele te colocou? Presta atenção, querido. O que diz Jó 42, o versículo 2 diz assim, ó: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Oh glória,
Oh, glória, igreja. Olha só que coisa tremenda. Bem sei que tu podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Querido, o que Deus pensa ao teu respeito, ninguém pode impedir que se cumpra, só você mesmo. Você está entendendo, igreja? Só eu e você podemos impedir o que Deus já tem dito a nosso respeito. Amém. Deus está pronto e tem todo o desejo que se cumpra. Por que não se cumpre, pastor? Por causa de você. Por causa de mim. Eu e você estamos atrapalhando tudo. O que eu faço? Sai da frente. Deixa Deus agir. Sai da frente. Deixa Deus, que é soberano, agir. A versão, querido, na revista atualizada, diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem pode resisti-lo, querido? Quem é que pode resisti-lo? Quem é que pode, amado, abrir porta que ele fechou? Quem é que pode fechar portas que ele mesmo abriu? A palavra diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém pode abrir. Você está entendendo, querido? Portanto, uma vez que você lança sobre ele, deixa com ele e sai da frente. Deixa com ele e sai da frente, igreja. Amém, queridos? Quando Jó, querido, entendeu isso, recebeu, sabe quanto? Restituição em dobro. Olha o que diz, querido, Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. Olha só, Jó não orava nem mais por ele, querido. Jó não orava nem mais por ele. Por quê, pastor? Porque ele já tinha lançado sobre Deus. Já estava tudo na mão de Deus. Ele tinha entendido que Deus era soberano aqui nesse momento. E agora ele começa a orar por aquilo que está ao redor dele. Ele começa a se preocupar com o avanço do reino. Ele começa a clamar e olha o que acontece. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Igreja, Deus sabe do que você necessita, querido. Pare de se preocupar com dinheiro, com fama. Pare de se preocupar, querido, com seu bambambam, com viagens, com isso e aquilo. Para de se preocupar. Deus sabe o que é melhor para você. Amém, querido? Glória a Deus. Presta atenção. Que enquanto, querido, andamos preocupados e ansiosos, não conseguimos ver nada além do nosso umbigo, viu, querido? Verdade. Quando eu estou ansioso, eu não consigo ver nada. O irmão do meu lado está passando necessidade. Eu aqui estou desesperado para comprar um carro zero. Querido, presta atenção. O irmão está passando necessidade, querido. Vai orar por ele. Vai ver quem que você pode ajudá-lo. Não, pastor, mas o meu... Querido, Deus sabe se você precisa de carro ou não. Se aquele carro for teu, Deus vai entregar na tua mão. Amém. Você não vai precisar puxar um tostão do teu bolso, querido. Você está entendendo, igreja? É dessa maneira que Deus faz. O problema é que em vez da gente se preocupar com o reino de Deus, a gente se preocupa com o nosso umbigo. Eu me preocupo com... Meu Deus, agora eu tenho 5 carros. Para eu ficar feliz, eu preciso comprar o 6º. Querido, pelo amor de Deus, quanta futileza. Não é verdade? Pelo amor de Deus. Então, amado, temos que parar de olhar para o nosso umbigo. A gente não consegue ver nada além do nosso problema. Nossos problemas, querido, passam a ser maior do que o problema de qualquer outra pessoa na face da terra. E às vezes o meu problema não é nem um problema. Eu fico preocupado, querido, com coisas banais. Sabe, amado? Eu fico preocupado com coisas pequenas. Eu fico preocupado se eu vou conseguir chegar a tempo do McDonald's estar aberto ou se não está. Querido, pelo amor de Deus. Jesus amado. Não é verdade? E eu preocupado com isso, querido. E o que acontece é que muitas vezes o irmão do meu lado, passando por enfermidade, eu sou incapaz de bater na porta da casa dele, deixar o McDonald's para outro dia. Passar na casa do irmão, que ele fala: querido, eu vim aqui que eu vim orar por você. Se preocupar, querido, com quem está ao teu redor. Deus não morreu, querido, Jesus não morreu só por causa de você. Jesus morreu pelo mundo inteiro. Quando a gente age dessa maneira, parece que Jesus morreu só por causa de mim.
Se eu não viesse à terra, se eu não fosse nascer, Jesus não tinha morrido. Que isso, querido? Começa a se preocupar com as coisas que estão ao teu redor, igreja. Começa a olhar para as necessidades que estão ao teu redor e se permite ser usado pelo Senhor. Se permite ser usado. Estenda a mão, ajude. Amém, queridos? Amém. Deus amado, quer que eu interceda pelos outros. E eu, amado, não paro de andar em círculo, sabe? Muitas vezes em volta do meu problema. Veja bem, se eu ando em círculo, eu não saio do lugar. 50 anos na igreja, ansioso, preocupado, rodando no lugar. Pessoas já foram enviadas como líderes, pessoas estão voando, estão outros aí, querido, sendo ungidos pastores, enviados para outros lugares, e eu continuo no mesmo lugar, rodando em volta do meu problema. Ah, pastor, aquele problema de 10 anos atrás, não, porque você não sabe da maior, querido. Você está passando por um problema hoje, deixa eu te dar uma notícia boa, esse problema vai passar. Amém? Amém. Só que uma notícia não muito boa, depois vai vir outro. Verdade. Você sabia disso? Amém. Não fique triste comigo, não vá embora da igreja, viu, amado? Por causa disso. Mas é uma verdade. Então, querido, se nós formos nos preocupar, se nós formos andar ansiosos, amado, nós não vamos fazer mais nada na nossa vida. Porque todo dia, humanamente falando, tem motivo para estar preocupado e ansioso. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém. A quinta coisa, crer que Ele cuida da vida dos que nele confiam. Preste bem atenção. Crer que Ele cuida da vida dos que nele confiam. Então, olha só. Os que nele confiam, Deus cuida. Os que confiam em Deus, Deus cuida. E os que não confiam? E você Deus respondeu ou não? Meu amado, o problema é que às vezes eu pego a palavra, eu leio só, Ele cuida da vida. Pronto, eu não leio o verso e já incluo algo aqui. Ele cuida da nossa vida, então Ele cuida de nós. O versículo continua. Dos que nele confiam. Se eu não confio em Deus, querido, o contrário acontece, viu? Se eu só confio na força do meu braço, se só eu fizer que vai acontecer, porque às vezes eu acho que Deus está muito ocupado, fica difícil, não é verdade, querido? Amém? Olha o que diz Isaías 49, 23, a parte B. E saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Preste bem atenção no que Isaías está dizendo, querido. Os que confiam em mim não serão confundidos. Sabe o que isso quer dizer? Todos ao teu redor vão ver. Amém. Presta atenção. Jó perde tudo. Perde todos da sua família. Fica coberto de feridas. Ele se arrepende. Ele se aproxima de Deus. Começa a lançar sobre Deus toda a ansiedade dele, toda a angústia. E o que acontece é que Deus restitui ele 2 vezes mais. Sabe o que acontece, querido? Você não sabe da maior. Todos que estavam ao redor de Jó viram. E não tinha confundir Jó, não tinha como confundir Jó com ninguém, querido. Não tinha como. Josué se levanta logo após Moisés, entra com o povo de Deus em Canaã, começa a obter vitórias, a conquistar terras, a derrubar inimigos, exércitos inimigos. A palavra diz que a fama de Josué ficou conhecida em toda a terra. Josué não era confundido por causa de quem, querido? Por causa do Senhor, porque ele confiou no Senhor. Você está entendendo, querido? Amém, amados? Presta atenção que diz Salmo 20, o versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, aleluia. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Oh, glória a Deus. Você está entendendo, querido? 1 Pedro 5,7, mais uma vez, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Deus tem cuidado de você, querido. Deus tem cuidado de você. Você não tem motivo para não lançar sobre ele a sua ansiedade. Amém. Você não tem motivo para lançar sobre ele a sua preocupação. Para de agir pela força do teu braço e começa a entregar e confiar ao Senhor. Amém. Começa a entregar a Deus e confiar nele. Amém, queridos? Amém. Sexta coisa que a gente precisa saber. Porque às vezes eu começo a escutar essa mensagem, mas eu acho que acontece com todo mundo, que Deus pode fazer com todos, menos comigo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você é valioso para Deus. Você tem validade para Deus. Muitas vezes eu olho para os meus limites e acho que eu não sou muito valioso para Deus. Deus não olha para isso, porque Deus, quando chama, Deus, o dia que Ele te chamou e o dia que Ele te escolheu a dedo, Ele não te escolheu e falou assim: eu estou te escolhendo, mas agora você se vira. Ele te escolheu, querido, e para a obra que Ele tem preparada, Ele vai te capacitar. Ele já está lhe capacitando. Ele já está derramando sobre a tua vida para que você possa estar preparado num dia em que chegar, para que você cumpra o propósito dele. Você está entendendo, igreja? Amém? Olha o que diz, olha o que Jesus nos diz em Mateus 6, versículo 25 e 26, diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao comer, ao beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Querido, eu sinceramente ainda não vi na Bíblia aqui dizer que é pecado você matar uma ave e comer. Sabe, querido? Eu ainda não vi. Ainda não vi isso, sabe? Mas o que acontece é que muitas vezes, querido, eu me pego aí. Eu me preocupo com as coisas. Fico ansioso por causa das coisas. E a vida vai passando. E eu vou me afundando mais. Meu casamento está indo de mal a pior. Não, mas rapaz, você tinha que ver aquele carro. O carro era o carro. Querido, seu casamento está indo de mal a pior. É interessante, sabe, querido, que no desfecho disso aqui que Jesus está falando, sabe o que Jesus fala? No final, ele dá um segredo tremendo. Ele dá um segredo assim maravilhoso, que foi o que fez com que Jó recebesse 2 vezes mais do que ele tinha. Jesus fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí você vai ver a provisão do Senhor. Tudo vai ser acrescentado. Deus sabe do que você necessita e Deus vai acrescentar. Deus vai prover. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está falando é assim, para a igreja dele é assim: igreja, para de buscar a sua vontade. Para de buscar a sua vontade, sabe? Às vezes eu me preocupo com coisas, como eu falei anteriormente, banais, mas olha, presta bem atenção na preocupação, tá, querido? Para ver se tem cabimento isso no reino de Deus. Eu me preocupo se, na verdade, eu vou ao GE na sexta-feira, não é verdade? Então, eu não posso deixar que a minha vida passe sem que eu curta a minha vida. Vamos ser sinceros. Tem cabimento essa preocupação, querido?
Sabe por que às vezes pra gente tem cabimento? É porque, querido, a gente continua olhando pro nosso umbigo. Deus te chamou, aleluia! Deus te escolheu, glória a Deus! Mas olha só, aí não, é isso, não. Na sexta-feira, durante 2 horinhas, eu estou no GE e domingo no culto. Se eu não for também, o pastor dando a minha orelha. Não, então tem que ir para eu ficar de bem com o pastor. Tudo bem que essa motivação é errada, viu, querido? Tem que vir por causa do Senhor, não é por causa de mim, pelo amor de Deus. Mas eu já acho que é muito. Aí Deus quer entregar a obra na minha mão. Ah, querido, não, para. Ô Jesus, presta atenção, querido. Deus manda você honrar pai e mãe. Deus quer que você tenha tempo com seu pai e sua mãe, sim ou não, querido? Amém? Todos concordam? Amém? Pronto. O que vocês acham? Se Deus instituiu a família, Deus acha que... O que vocês acham? Que Deus quer que você tenha tempo de qualidade com a sua família, sim ou não? Sim. Meu amado, mas esses tempos tem que ser justamente na hora do culto do GE, na hora que você tem que orar, na hora que você tem que ler a Bíblia, na hora que... É tudo na hora. Você tem 7 dias na semana, querido. Deus te pede algumas horazinhas nesses 7 dias e você fala assim, é demais, Deus. Só não sabe. Só não sabe como é, Senhor, para sair de casa. Hoje, minha esposa experimenta 55 vestidos. Não dá, Senhor. Eu tenho mais 233 filhos, só tem 1 ou 2, viu, querido? Mas ele, quando bota em oração, ele bota 233 filhos, não é verdade? É, aquela coisa assim pra, sabe? Eu acho que é um profeta, ele já está profetizando mais filhos, né? Só pode ser ele, a situação. Amados, Deus, querido, tem para derramar assim, ó, abundante chuva, sabe? E às vezes por causa da minha pré-ocupação, por causa da minha ansiedade, aquela chuva nunca chega. Por que, pastor? Porque você não está preparado para receber. Se ele te der, você não vai querer. Se ele te der, você não vai querer. Tem gente, já escutei pessoas falarem assim para mim: eu não preciso carregar a cruz porque Jesus já carregou. Meu amado, o evangelho do reino tem um preço a pagar. E Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ouçam, tome a sua cruz e me siga. Portanto, tem uma cruz ainda a ser levada. Eu tenho que matar o meu eu, se eu quiser seguir o Senhor. Os tempos de qualidade Deus vai prover. Tem mal nenhum, querido. Eu aconselho mesmo, de tempos em tempos. Aí eu aconselho, amado, pegue seu cônjuge, pegue sua família, viaje. Tenha tempo de qualidade, querido. Vá fazer isso. Invista na sua família. Mas, meu amado, não esqueça do principal. Se você não estiver investindo no reino, não adianta você investir na vida da sua família, porque não vai dar certo. Porque busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, querido, vai ser acrescentado. Vai ser acrescentado, igreja. Você está entendendo, querido? Amém? Glória a Deus. Então, amado, presta atenção. Você é valioso para Deus. Com amor, vira para o irmão do lado. Diga assim: você sabia que você é muito? Fala com gosto assim: você é muito. Você é muito. Isso. Valioso para Deus. Agora responde para ele. Diz que você sabe sim ou não. Diz. Amém? Eu sei. Glória a Deus, querido. E quando nós sabemos disso, nos aproximamos de Deus, o que a gente tem que fazer é trocar o nosso fardo. É lançar sobre Ele. Olha o que Jesus nos ensina em Mateus 11. Presta atenção, versículo 28 a 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o que, querido?
descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Sabe essas suas preocupações, sabe as suas ansiedades, lança sobre mim. E quer se preocupar com alguma coisa? Quer se preocupar com algo? Aí Deus vai lançar sobre você a preocupação dele, ok? Eu estou preocupado em ganhar toda essa nação. Eu estou preocupado, querido, em fazer com que você cresça espiritualmente diante de mim. Eu estou preocupado em fazer com que o teu GE multiplique, frutifique cada vez mais. Eu estou preocupado, querido, para que o teu ministério flua. Começa a investir nisso, igreja. Começa a investir nisso. Começa a investir nisso. É isso que Jesus está falando. Lança sobre mim a ansiedade de vocês e segue fazendo a obra. Segue fazendo a obra. Segue orando pelos enfermos. Segue, querido, curando leprosos. Segue, amado, ressuscitando mortos. E você vai ver, querido, que a bênção vai te alcançar. E o que está angustiando o teu coração, Deus já tem provisionado. Amém, queridos? Glória a Deus. A oitava coisa, querido, que a gente precisa entender é a verdadeira, é a verdade absoluta. Ele pensa em nos fazer o bem. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus pensa bem ao nosso respeito. Deus tem pensamentos de paz. Deus tem pensamentos maravilhosos. Deus tem coisas, planos tremendos, e Ele quer que se cumpra em nossa vida. E por que não se cumpre, pastor? Mais uma vez dizendo, eu e você temos que sair da frente. Tem que deixar Deus agir, querido. Lançou sobre Ele, amém? Glória a Deus. Agora sai da frente, deixa Ele agir. Sai da frente e deixa Deus agir. Amados, nossa mente e coração serão guardados, se nós assim fizermos, produzindo descanso em Deus. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. Eu quero